quero poder falar um pouco aqui hoje sobre um tema que nós já estamos falando, né, sobre reinar em vida. E essa semana eu estava lembrando sobre um texto, né, muito simbólico na Bíblia, muito conhecido. Até está relacionado com o que eu falei agora há pouco sobre os hebreus. Eu não sei se você já viu na Record, né, a história toda, mas a Bíblia fala que José foi parar no Egito. Lá no Egito, José prosperou, se tornou governador. A Bíblia conta que, por conta de toda a história que estava acontecendo lá, falta de alimento, aquela coisa toda, os irmãos de José, que havia traído ele, foi parar exatamente no Egito, onde José governava. José reconheceu eles, liberou perdão para os 10 irmãos que havia sequestrado ele, mandado ele à força para o Egito, e falou para os irmãos dele: tem uma terra aqui muito boa, vocês vão morar nessa terra, e vocês vão ser respeitados por conta de ser parente meu. Trouxe o pai, né, Jacó, né, que se chamava Israel, trouxe o pai, trouxe os irmãos, e eles moravam no Egito, numa terra chamada Gósen. E lá eles moraram por muitos anos, até que essa família foi multiplicando, crescendo. Chegou um momento que a família era tão grande que a Bíblia fala que ela era quase tão numerosa quanto os habitantes do Egito. Quer dizer, tinha quase mais hebreu no Egito do que propriamente egípcio. Bom, José já tinha morrido, os antepassados já tinham morrido. Faraó falou assim, era um novo faraó, falou: se esses hebreus decidirem se rebelar, eles tiram o Egito da gente. Então é o seguinte, vamos colocar eles para ser escravos, vamos escravizar esse povo. Aí a história se passa e no final eles ficaram 400 anos escravos. No meio disso tudo tem Moisés. A Bíblia conta então que Moisés foi chamado pelo Senhor para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então, depois das pragas, como eu acabei de testificar aqui, Faraó falou: some todo mundo da minha frente. Quase 3,5 milhões de pessoas, só homem que pegava em lança era 1,8 milhões. Eu sempre me lembro que 1,8 milhões é o número de habitantes da grande Curitiba. Então, quer dizer, tinha dentro do Egito um estado, era o estado dos hebreus. Quando o faraó perde o seu filho primogênito, manda todo mundo embora. Você conhece a história, não conhece? Perdeu o primogênito, todo mundo vai embora. Eles vão felizes da vida, até que eles se deparam com o mar se abre, eles passam, chegam do outro lado, felizes. A Bíblia conta que eles começam a tocar tamborins e cantar as músicas que adoravam o Senhor. E então eles se reúnem e falam: nós estamos indo para Canaã. O que tem em Canaã? A Bíblia fala lá em Deuteronômios, no capítulo 1, que o Senhor disse para eles: olha, em Canaã, que é uma terra diferente do Egito, é a terra que eu dei para vocês, é uma terra que é um local que a terra é produtiva. Não precisa trabalhar a terra não, é só pôr a semente que ela vai brotar. A terra para onde eu estou mandando vocês, que eu vou dar para vocês, é uma terra que o fruto da terra é algo que vocês nunca viram. Tanto que a Bíblia conta que o cacho de uva era preciso 2 pessoas para carregar. Algumas pessoas não acreditam nisso. Acham que isso é uma hipérbole. Não é hipérbole que fala quando é um negócio muito grande? Aí o Senhor falou: e nessa terra, é uma terra que tem habitantes. Inclusive os habitantes dessa terra que eu estou dando para vocês são fortes, grandes. Mas eu já dei a terra para vocês, é de vocês. Vai e possui. Inclusive a terra que eu estou dando para vocês é uma terra que ela é todinha murada, com grandes muralhas. Mas isso aí não impede vocês de assumir a terra, porque eu já dei para vocês essa terra. É isso que o Senhor fala para os hebreus. Eles então começam a caminhada deles em direção a Canaã, essa terra boa. Tanto que a terra é conhecida como a terra que mana leite e mel. Acredito que você já sabe o significado. Não sei se você leu na Bíblia, mas a Record explica.
a terra que mana leite e mel, chama dessa forma a terra, porque são dois alimentos que não precisa de matar o animal para tê-lo. O mel da abelha, a abelha só produz mel se ela estiver viva. O leite da vaca, ou seja lá de qual for, tem que estar vivo para ter leite. Então, quando a Bíblia fala terra que mana, que dá leite e mel, está fazendo referência a uma terra abençoada que não precisa de ter morte para ter alimento. É isso que significa terra que mana leite e mel. Então, os hebreus se juntam ali e falam, nossa, é isso que nós precisávamos. E eles começam a ir. Só que começam a aparecer os desafios, muitos desafios. Por quê? Porque esses desafios é a fé sendo provada. Inclusive, quem está anotando a palavra aí, se você gosta de postar, posta lá uma foto com essa frase aqui. Uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. É bom ou não é? Uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. Portanto, os hebreus têm fé. Por quê? Porque eles estão saindo do Egito. Eles viram as 10 pragas que atuavam sobre os egípcios, mas não atuavam sobre os hebreus. Eles estavam guardados. Tinha chuva de fogo, mas em Gósen, que é o lugar onde os hebreus moravam, não tinha problema. Portanto, eles tinham fé, mas a fé que não é provada não é digna de confiança. Então agora a fé deles precisa ser provada. Primeiro passo, mar fechado. O que precisa? Abrir o mar. Fé que não é provada não é digna de confiança. Pronto, uma prova. Chega diante da água, está com sede, vai beber, a água é amarga. E agora? Precisa de fé. A fé que não é provada não é digna de confiança. Então, o tempo inteiro eles são provados. Até que chega um momento que eles já estão caminhando há aproximadamente 2 anos. E Moisés junta com 12 príncipes. Bom, deixa eu te dar uma pequena explicação. O povo era o hebreu, tá certo? Que é o mesmo povo chamado de judeu. O povo hebreu é o mesmo povo de judeu. É que os hebreus são descendentes de Éber e os judeus são descendentes de Judá, mas é o mesmo povo. Esse povo hebreu, eles eram divididos em 12 partes. Cada uma dessas 12 partes faz referência a um filho de Jacó. Então a descendência é Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tinha 12 filhos. Os 12 filhos compunham o povo hebreu. Então, quando chegou um momento que eles estavam prestes a possuir Canaã, essa terra, Moisés fez uma reunião e pediu um representante de cada tribo. Então a tribo de Dan tinha um representante, Naftali um representante, tribo de Judá um representante, tribo de Ruben um representante, tribo de cada uma dos 12 filhos tinha uma tribo, que eram as famílias, e cada família tinha um príncipe. Moisés reuniu esses 12 jovens, representantes de cada uma das famílias. E falou para eles, é o seguinte, eu quero que vocês vão para a terra onde nós vamos possuir e espia a terra. Era uma estratégia militar. Por quê? Porque eles vão lá, sem que ninguém saiba, se envolve no meio do povo e vai vendo. Ah, eles têm isso aqui. Ah, essa parede aqui tem uma brecha. Ah, se puxar aquele tijolo, a gente... Ah, entendi. Ah, aqui eles têm... as portas são fechadas sempre às 18 horas. Ah, entendi. É isso que eles iam fazer. A Bíblia fala que eles foram e ficaram 40 dias espiando. Quantos dias? 40. Nesses 40 dias, eles andaram aproximadamente 800 quilômetros. Reconheceram cada centímetro da terra. E depois de 40 dias, voltaram. E quando eles voltaram, eles contaram para Moisés o que eles tinham visto. Que é o que eu quero ler para os irmãos. Está lá em Números, no capítulo 13, versículo 26. Diz assim, o relatório da expiação. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram os frutos da terra. Então eles trouxeram exemplares do que eles tinham visto. Então eles viram lá um cacho de uva com 2 homens carregando. Eles arrumaram um jeito e trouxeram.
Trouxeram a amostra da terra, uma amostra do fruto. Estava Moisés na frente, os líderes, e atrás toda a comunidade de Israel e os 12 espias na frente. E eles trouxeram, imagina, quando traz assim um cacho de uva, duas pessoas carregando, e coloca, como você acha que o povo fez? Faz organizadinho, vai. Chegou com a cacho de uva e colocou, o povo fez o quê? Aí eles falam assim, então, tem isso aqui lá, tem isso aqui lá, tem isso aqui lá. Todo mundo fica feliz. Aí fala assim, eles deram o seguinte relatório: entramos na terra a qual você nos enviou, Moisés, onde realmente há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, alguns frutos. Então, trouxe outras coisas para eles verem. Mas o povo que lá vive é poderoso. Então quer dizer, o fruto, tem aqui, olha o tamanho desse cacho de uva. Olha o tamanho dessa melancia aqui, tivemos que trazer, só Deus sabe. Vocês estão vendo? Mas tem um detalhe. O povo de lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Enaque eram os gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar, não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Então, veja bem, deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba. O Senhor já tinha falado no começo para onde eles iam, sim ou não? Vocês vão para Canaã. O Senhor já tinha dito para eles, assim que eles saíram da terra, que a terra era boa, mana leite e mel. Ele já tinha dito que os moradores da terra são gigantes, são fortes. O Senhor já tinha dito. O Senhor já tinha falado: olha, toda murada. Mas o Senhor disse também: só que eu já dei elas para vocês. Então você sabe, é interessante porque os espias, eles foram espiar algo que o Senhor já tinha dito para eles. Eles foram lá para ver o que o Senhor já tinha dito. O Senhor já tinha falado que a terra era boa. O Senhor já tinha dito que o que tinha lá. Então, quando eles voltam de lá, eles certificam aquilo que o Senhor já tinha dito. É interessante que eles trazem amostras. A Bíblia fala: trouxemos alguns frutos. E o povo olhou aquilo e ficou surpreso. Mas junto com os frutos, eles trouxeram também o quê? Desânimo, dúvida. Eram 12. Dos 12, 10 falaram o quê? Não dá para possuir a terra. O que eles estão dizendo? Deus mentiu. É impossível. O povo começa aquele burburinho: nossa, e agora nós vamos morrer no deserto? Aquela converseiro, e todo mundo assim, os 10 espias olhando um para o outro, falando: você viu aquele dia lá, aquele grandão lá? Não, como que nós vamos vencer? Não tem jeito de vencer. Não dá. E todo mundo conversando. A Bíblia fala que os 2 espias, que era Josué e Calebe, os únicos que tinham um relatório positivo da terra, ficou olhando um para o outro, até que um deles tomou a frente e falou: cala a boca, cala a boca. Calem-se, fiquem quietos. Dá para a gente possuir, o Senhor já deu para nós. Nós vamos para lá e nós vamos possuir a terra que o Senhor nos deu. Aí um dos 10 sai aqui e fala: não dá. Eles são grandes, nós não vimos ninguém do nosso tamanho, são tudo grandes. E outra, eu vou falar uma coisa para vocês: a terra come os moradores. Não é isso que eles falaram? Eles pintam o quadro da pior forma possível. É interessante que eles conseguiram desanimar o povo, trazer dúvidas sobre o povo,
foram para lá para certificar algo que já tinha, voltaram, não trouxe ânimo, não trouxe alegria, não trouxe prazer, não trouxe identificação. É interessante que quando os 10 espias vai falar da terra, eles usam a expressão assim: olha, a terra que vocês nos enviaram, a terra que nós fomos, mas em nenhum momento os 10 espias falam assim: a terra que o Senhor nos deu. O tempo inteiro é assim, ó: retornamos da terra que fomos. Retornamos de onde vocês nos mandaram. Mas em nenhum momento os 10 espias falam assim, ó: voltamos da terra que o Senhor nos deu. Por quê? Porque eram 10 homens que não tinham nenhuma fé. Eram 10 homens que precisavam ver para crer. É mais ou menos aquela coisa, né? Eu preciso... só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Quer dizer, eles foram para lá e não trouxeram nada. Até que a Bíblia conta que Caleb entrou no meio do negócio. Falou, não, fica quieto. Eu gosto dessa, que ele fala aqui, ó. Então Caleb fez o povo calar-se. Como que faz o povo calar? Para de falar, fica quieto. Aquele silêncio novamente. Aí ele fala o quê? Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você anda perto de gente incrédula, ou você faz ele ficar quieto, ou você tem que parar de andar com ele. É o que Caleb fez. Estava todo mundo murmurando. Ah, não, esse mundo não essa política, porque vai só piorar, porque a economia, eu não sei o que fazer. Isso aí vai sugando a sua fé. Se você não consegue fazer ele calar a boca, então para de andar junto. É isso aí. Porque você anda perto de gente que fica o tempo inteiro te desanimando, o tempo inteiro falando mal do país, o tempo inteiro falando mal da célula, falando mal do pastor, falando mal da igreja, como que você vai elogiar? Você sabe, vou falar um negócio que você nunca ouviu antes. Uma laranja boa não faz... 10 laranjas boas não faz uma podre ficar boa. Mas uma podre faz 10 ficar ruim, não é? É novo isso, não é? Você nunca ouviu, né? Mas é o mais real. 10 boa não faz uma ficar boa. A ruim fica boa. Mas uma ruim apodrece todas. Esses dias eu estava na minha casa e sentindo um cheiro estranho, e sai cheirando tudo, não acha nada. Quando eu fui ver, era na fruteira, uma laranja que estava podre e já estava saindo aquele líquido, sabe? Já estava manchando a mesa assim embaixo. Era aquela laranja que estava fedendo a casa inteira. Então, você precisa identificar, irmão, o que você está ouvindo. De quem que você está ouvindo. O que você está comendo. Quem são as pessoas que caminham junto com você. Que tipo de fala essas pessoas têm. Porque você não vai conseguir mudar ela. Ninguém muda ninguém. Mas você sabe, as coisas são contaminadas. Tem uma ilustração também que eu acho interessante. A pessoa estava procurando uma casa para comprar. Tudo caro, 1 milhão, 1.200.000. E ele estava procurando uma casa mais barata, até que ele chegou numa casa linda. O proprietário falou, é o seguinte, vou fazer essa casa para você por 400 mil reais. Ele toma até um susto. Nossa, mas todo lugar que eu vou é 1 milhão. Então, vou fazer 400 mil para você, só tenho um pedido para fazer. Me dá esse prego. Esse prego aqui da sala é meu. Só esse prego. Mas prego? Eu vou te dar um desconto, mas esse prego aqui é meu. Então tá bom. Maravilha, ficou feliz da vida. Passou alguns meses, ele chegou com uma sacola. Colocou a sacola no prego. O que é isso? O prego é meu. Tá bom, ele fez uma outra... Como é que fala que a Rose gosta de fazer? Decoração. Fez uma outra decoração e escondeu a sacola. Mas começou a feder. Até que ele foi lá e viu a sacola com carniça dentro. Coisa podre. Aí ele chamou o cara e falou, você pôs carniça aqui? Ele falou, não, o prego é meu, põe o que eu quero. Eu coloquei o que eu quero aí. Você sabe, muitas vezes a sua casa está limpa. Mas por conta de com quem você anda, um preguinho põe uma carniça lá e apodrece a casa inteira. Por conta do que você está ouvindo.
a rádio que você ouve, a televisão que você assiste, o canal, o filme, a série que você assiste, a pessoa que você dá confiança, o grupo de WhatsApp que você tem. Sabe o que acontece? Vai te sugando. Você tem duas coisas para fazer. Ou você manda calar a boca, ou você tem que sair de perto. Porque isso aqui contamina. Você viu? Os dois falaram, vamos possuir, é certo que nós venceremos. Mas o povo já estava contaminado pelos 10. Já era. Nós vamos ver que daqui a pouco, não contente, o povo fala, vamos apedrejar agora esses 4. Porque de 3,5 milhões de habitantes, 4 falavam positivamente. Moisés e Arão, Calebe e Josué. Todo o povo falou, vocês trouxeram nós aqui para nós morrer no caminho, vamos apedrejar. Eles queriam apedrejar eles. Sabe por quê? Por conta de ter dado ouvidos a quem não era para ouvir. Você tem que tomar cuidado, irmão. Quem que você tem ouvido? A quem que você tem dado ouvido? Quanto tempo você passa ouvindo bobagem? Assistindo stand-up, morrendo de rir com coisa que não tem nada a ver com você? Com gente que fala coisas que não tem nada a ver com os valores que nós pregamos, que você vem aqui semanalmente para ouvir. Não pode dar ouvido, porque se você der ouvido, daqui a pouco você vai estar igualzinho. Os 10 foram e contaminaram. Até quem não foi falou, não dá mesmo. Não dá, eles são gigantes. Você não viu lá falando? É gigante. A terra é toda fortificada. Não vou conseguir retornar ao meu casamento. Não, já você não viu ele falando lá que mulher é tudo igual? Que homem é tudo igual? Não vou conseguir comprar a casa própria. Você não viu ele falando aí, os juros estão subindo, a taxa Selic, os investidores estão tudo indo embora, porque fechou a Ford. Você viu que fechou a Ford? Não, então você não vai comprar a sua casa. Por quê? Porque ficou ouvindo o tempo inteiro, ouvindo bobagem. Você tem que encher o seu coração de fé, meu irmão. Você tem que encher o seu coração de fé. Você tem que ter clareza de quem é que você dá ouvidos. Olha a continuação do texto. Olha só. O que os 10 falaram. Porque Calebe fala, fiquem quietos. Vamos subir, vamos possuir, porque o Senhor já nos deu. Mas espalhou entre os israelitas o relatório negativo. Você vê o que se espalha, gente? Olha aqui para mim. Olha o versículo 13 fala, e espalharam entre os israelitas o relatório negativo. O relatório positivo não se espalha. Sabe o que se espalha? Relatório negativo. Você vai num restaurante, você é bem atendido, você fala para quantas pessoas? Você foi bem atendido, você volta e fala para todo mundo? Agora você achou um cabelo na comida. Alguém está falando do restaurante, você fala, ixi, fui lá. Você nem sabe, achei um cabelo. O outro, o que foi? Achei um cabelo na comida lá, sabe? Achei um cabelo, um cabelo. O outro, não, nem vai mais lá. Por quê? Porque o pessoal serve comida com cabelo lá. E pronto, já vira o relatório negativo, já multiplica. Agora alguém falando, não, fui bem atendido lá. Fui bem atendido. Acaba por ali. Ninguém multiplica. Agora a mensagem negativa é multiplicada. Por isso que você tem que tomar cuidado. A Bíblia fala que a notícia foi multiplicada. E não só multiplicou, como aumentou o teor. A terra para a qual fomos a missão, devora os que nela vivem. A terra come, a terra abre e engole. É isso que eles estão falando. Aí eles continuam. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak. Nós parecíamos gafanhoto. Sabe quem que define o tamanho do obstáculo? Sabe quem define o tamanho do obstáculo? A sua identidade. Eles olhavam para si e falavam o quê? A gente é gafanhoto diante deles. Por que eles se viam como gafanhoto? Porque era essa identidade que eles tinham. Então eles olhavam para o gigante, olhavam para eles. Olhavam para o gigante, olhavam para eles. Aí o que eles falaram? Nós somos gafanhotos. E quem que falou que eles eram gafanhotos? Eles mesmos falaram que eram gafanhotos. Você vê que é interessante que, daqui a pouco eu vou continuar lendo, mas eu já quero pular lá para o capítulo 14, versículo 9. Josué e Calebe falam assim, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Olha que interessante, olha aqui para mim, eles eram 12. 10 falaram o quê? Quando a gente olha para eles, a gente é gafanhoto. 2 falaram o quê? Quando a gente olha para eles, a gente vê pão. Olha que coisa interessante.
Para alguns, quando olha para o problema, vê o quão pequeno é. Para outros, quando olha para o problema, fala assim, agora é hora de eu comer e me fortalecer. O que pão faz? Você se alimenta. Você está fraco, você come pão, você fica forte. 10 olhou para o problema e falou assim, esse problema vai nos amassar. Esse problema vai nos comprimir. Esse problema vai nos esmagar. Por quê? Porque eles são gigantes e a gente é gafanhoto. Mas 2 olhou e falou assim, não, isso aqui é pão, vamos comer. Nós vamos comer e vamos ficar mais forte. O que eu estou falando aqui, irmão, não é uma mensagem positiva para quem está passando por problema. O que eu estou pregando aqui é a palavra do Senhor. Quando você vê um problema, você tem que pensar, isso aqui é pão. Eu vou comer esse problema e vou me fortalecer. É isso que a Bíblia diz. Mas 10 olharam o problema e falaram, nossa, eles vão acabar com a gente. Por quê? Porque a gente é gafanhoto. O que muda entre os 10 e esses 2 aqui? Eram 12. 10 olhou e falou, nós somos gafanhoto. 2 olhou e falou, nós somos gigantes, nós vamos comer eles. Os 12 eram da mesma equipe, participaram das mesmas coisas, mudaram e andaram as mesmas distâncias, experimentaram coisas muito parecidas, eram praticamente da mesma faixa etária, mas 10 olhava e via como gafanhoto, 2 olhava e via como pão para comer. O que muda entre um grupo de 10 e esses 2? Sabe o que muda? A fé que eles tinham. Os 12 conheciam a palavra. 10 não atribuiu fé à palavra. 2 atribuiu fé à palavra. Então você vê, é a mesma pessoa, são as mesmas pessoas. Portanto, aqui nesse culto, nós devemos estar aí com 270 adultos, talvez. Tem gente ouvindo a palavra e tem gente ouvindo a palavra. Tem pessoas que vai embora e vai pensar, mais um domingo, mais um dia. Tem outros que vão sair daqui e vai falar assim, eu vou comer esse problema. E eu vou ser fortalecido por ele. Está no mesmo ambiente, está no mesmo culto, está na mesma situação. Mas tudo depende de como vê a palavra. Olha o capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, olha o que o povo falou. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Você vê, quando falta fé, acaba o discernimento. Olha a bobagem que eles estão falando. Era melhor a gente estar no Egito. O que eles eram no Egito? Escravos. Escravo não tem direito a coisa alguma, não tem liberdade. Escravo come o que dão para eles. Escravo trabalha e não ganha dinheiro. A vida do escravo é totalmente controlada. O que eles estão falando aqui? Olha, era melhor a gente estar lá. Fazia 2 anos que, quando eles caminhavam, à noite, que era muito frio, tinha uma coluna de fogo em volta deles o tempo inteiro, um aquecedor. Quando amanhecia e esquentava, essa coluna de fogo se transformava num guarda-sol e fazia sombra por onde eles passavam. Então, quer dizer, o deserto está queimando em sol, mas em cima deles tem um guarda-sol gigante e a sombra vai andando. Uma criança saiu correndo e saiu fora, a sombra ia até atrás dela. A sombra seguia os hebreus. Aonde tinha hebreu, tinha sombra. Aí eles falaram, nossa, que fome. No outro dia de manhã tinha pão, chovia pão. É igual você acordar, abre o portão, tem 5 pão francês dentro do saquinho, quentinho lá para você comer. E não precisa nem fazer torrada, porque no outro dia tem de novo. Mas aqui, o que eles falam? Era melhor a gente ter morrido lá. Por quê? Porque acabou a fé, acabou o discernimento. Gente que não tem fé não tem discernimento. É por isso que compra na hora errada. Porque acabou o discernimento. Se endivida.
Abre comércio na hora de não abrir. Vai trabalhar na empresa que não era para ir. Pede as contas na hora que não era para pedir. Casa com a mulher errada. Casa com o marido errado. Muda para a cidade errada. Por que isso tudo acontece? Porque acabou a fé. Quando falta fé, falta discernimento. E quem não tem discernimento, dá um passo na direção que o nariz está apontando. Você vê? Eles falaram, vamos levantar um novo chefe para nós. Quer dizer, Moisés que nos guiou até aqui, que abriu o mar. O dia que nós estávamos com sede, ele bateu na rocha, saiu água para nós tomar. Quando nós chegamos num lugar chamado Mará e Meriba, que todo mundo estava com sede, a água era amarga, ele colocou um negócio na água, lá um galho na água, e todo mundo bebeu, a água ficou boa. Isso aí eles não vê. Por que não vê? Porque acabou a fé, sem discernimento. Não tem discernimento. Gente sem discernimento entra nas drogas. Porque alguém tem dúvida de que as drogas é uma droga? Não. Tanto que por mais que a pessoa seja adepta à legalização, descriminalização, ela não está na mesa no domingo comendo macarrão com os pais e fala, dá licença, eu vou fumar uma maconha aqui. Então, pai, como é que tá as coisas aí? Como é que tá as coisas aí, pai? Não faz, peraí, eu tô precisando aqui, dá licença aqui, ó. Ai, fala, pai, o que você estava... Ninguém faz isso, por quê? Porque sabe que não presta. Então, como com a pessoa entra nas drogas? Porque não tem fé, quem não tem fé não tem discernimento. Faltou discernimento, faz bobagem. Uma pessoa sem discernimento faz bobagem. É o que eles estão fazendo aqui. Vão levantar um chefe e vamos andar de volta para o Egito. Marchando, 3 milhões de pessoas, vai bater lá. Eles não pensam. Como é que vai bater lá no faraó? Falar, faraó, recebe a gente como escravo de novo. Não faz o menor sentido isso. Mas por que eles cogitam? Porque acabou a fé. Sem fé, sem discernimento. A continuação. E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas. Eu vi um detalhe aqui muito interessante. Nunca tinha visto. De todos, 4 estavam olhando para o que o Senhor falou. Quem eram os 4? Moisés e Arão, Josué e Calebe. O Senhor falou que Ele deu para nós. E os outros estavam falando, não, mas lá vai ser difícil, nós não vamos conseguir. A Bíblia fala que esses 4 se dividiram em 2 grupos. Moisés e Arão fez o quê? Foi orar, olha o que a Bíblia fala. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra. O que é prostrar com o rosto em terra? Foram orar. Diante de toda a assembleia dos israelitas. Agora Josué e Calebe, que foram observar a terra, rasgaram a sua veste e disseram à comunidade de Israel. Isso aqui é a equipe. A equipe era 4, era uma célula, tinha 4. 2 foi orar e 2 foi fazer o quê? Falar com o povo. Moisés e Arão se prostraram e começaram, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Esse povo eles vão querer nos apedrejar. Senhor do céu, dá para nós direção. E Josué e Calebe fez o quê? Rasgaram as vestes e falou para o povo, olha aqui para nós. Quer dizer, 2 orando e 2 falando com o povo. O nome disso aqui é equipe. Você não chega em lugar nenhum sem equipe. Ninguém avança sem equipe. Você sabe, nós aqui no Guapituba, nós estamos formando a equipe. Formando a equipe de líder. Tem coisas ainda que está para ajustar. Formando a equipe dos kids, formando a equipe do louvor, formando a equipe do diaconato. Nós estamos no processo de formação de equipe. Multiplicando, formando a equipe. Quero dizer uma coisa para você que participa de uma célula. Aquela célula é a sua equipe. Enquanto 2 ora, 2 abençoa. Enquanto 2 abençoa, 2 atende uma família. Enquanto 2 está consolidando, 2 está fazendo curso de batismo. É de 2 em 2. Isso que é uma equipe. Tem também a equipe da sua casa, a sua família. Sua família é a sua equipe. Não existe família de um só, existe família de 2. Enquanto um ora, o outro resolve o problema.
Quando o outro está resolvendo um problema na escola das crianças, o outro está pedindo para o Senhor a misericórdia. Equipe! A sua casa é uma equipe com você. Você não pode andar sozinho, tomar decisões sozinho, decidir sozinho. Equipe! A sua esposa é a sua equipe, o seu marido é a sua equipe, os seus filhos fazem parte da sua equipe. Aí o texto fala, o que Josué e Caleb falaram? Aqui diz assim, versículo 7. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Você sabe, a rebeldia começou na incredulidade. O Senhor já tinha falado tudo que tinha na terra, eles não precisavam ir lá. Inclusive, o Senhor permitiu eles irem ver a terra, mas o Senhor nunca pediu para eles irem espiar a terra. Essa foi uma ideia deles. O Senhor permitiu, mas o Senhor não pediu. Por que o Senhor pediria para eles ir espiar a terra se o Senhor já tinha falado tudo que tinha na terra? Mas eles quiseram ir lá, por quê? Por causa da incredulidade. O final da incredulidade é rebeldia. Então aqui ele está falando, não sejam rebeldes. Ou seja, não sejam incrédulos contra o Senhor. Não tenha medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Olha que interessante, eles estão sem proteção, mas nós estamos protegidos. Deixa eu falar uma coisa para você, o seu comércio está protegido. O comércio do outro pode não estar, mas o seu está. Declare isso. O seu emprego está protegido. O seu negócio está protegido. Sua família está protegida. Imagina, eles tinham experiência com isso. 10 pragas, nenhuma chegou até eles. Era rã em todo lugar, lá não tinha. Os animais morrendo, o deles não. Água no rio Nilo, eles tinham água para beber. Morreu o primogênito, o deles não morreu. Por quê? Porque acabou a segurança deles, mas nós temos. E eu quero declarar isso para você em 2023. Pode acabar a segurança do planeta, a sua não vai acabar. Não vai acabar. Você precisa confiar no Senhor. Declare essas verdades. Versículo 10 fala assim: mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Você vê que interessante? Eles queriam apedrejar os 4 que queria levar eles para Canaã. Você sabe, quando acaba a fé, você começa a confundir quem são seus amigos. Preste atenção nisso. Acabou a fé. Incredulidade gerou rebeldia. Agora eles querem apedrejar quem é por eles. E eles querem abraçar quem não é por eles. Porque faltou fé. Você tem que tomar cuidado, porque você é crente, cristão. Crente anda por fé. Quando falta fé, você começa a achar que quem é seu inimigo é seu amigo. E quem quer bem seu está querendo mal. Aí você fala, vou meter uma pedra nesse pastor aí. Eu vou chutar, eu vou mandar pedra nesse líder de célula aí. É quem quer te ajudar. Eu vou xingar a minha mãe. Vou tacar pedra na minha mãe. Não vou mais dar ouvido para o meu pai. É quem quer te ajudar. Está faltando fé. Faltou fé. Sobra confusão. Para finalizar, todos esses 10 espias e todo esse povo, nenhum entrou em Canaã. Mas Josué e Caleb entrou. Nem Moisés entrou, porque Moisés fazia parte dessa geração. Olha, aqueles que permanecem com a fé intacta, reinarão em vida. Josué e Caleb reinaram. Eles reinaram. Dos 12, só 2 reinou. Por quê? Porque ele não foi, os 2 não foi na direção do rio que todo mundo está indo. Eles foram contra. Remaram contra.
O certo é certo, o errado é errado, não importa quantas pessoas faz o errado. O pecado é pecado, não importa se todo mundo está pecando. Se todo mundo está andando como quer. Eu não sei se você percebeu aqui, mas o problema dos 10 espias e de todo o povo é que eles tinham medo do quê? Dos muros. O muro não faz nada. Eles tinham medo do quê? Do diabo? Eles tinham medo de Faraó? Eles tinham medo de outro homem. Lá tem outros homens que são mais fortes do que nós, que vai acabar com a gente. Deixa eu te falar uma coisa. Outra marca de quem não tem fé, tem medo de outro homem. Eles não pensam no mundo espiritual, eles só vê o natural. Então eles pensam assim: eu não vou liderar uma célula, por quê? Porque eu posso errar, e se ele errar, o Senhor é misericordioso. Então ele tem medo de quem? Do povo da célula, que é outro homem. Eu não vou entrar no ministério de louvor, vai que eu entro na música na hora errada, vai que eu desafino, vai que eu... A pessoa não pensa assim: o Senhor vai me fulminar, o Senhor não vai me perdoar. O que ela pensa? E quem estiver me olhando vai rir de mim. No final, o nosso medo não é nem da morte, o nosso medo é medo de outra pessoa. Quem tem medo de outra pessoa é gente que anda pelo mundo natural. Nós não temos que ter medo. O nosso Deus já falou: eu vou dar a terra para vocês. Para finalizar, irmãos, tinha o tabernáculo. O tabernáculo era o local aonde se manifestava a glória de Deus. Amém? Todo mundo sabe disso, né? Então, eles andavam, e quando a nuvem que cobria eles do sol parava, quando a coluna de fogo, se fosse à noite, parasse, eles entendiam: é aqui que a gente tem que fazer o acampamento. Aí eles começavam a arrumar o acampamento, porque eles moravam em tendas. Como que era feito o acampamento? Está na Bíblia, lá em Levíticos. O acampamento era feito da seguinte maneira: o tabernáculo no centro e as tendas em volta. A porta da tenda tem que estar virada para onde? Para o tabernáculo. Portanto, o tabernáculo é aqui. Aí tinha o povo. Vem aqui, Sandrinha, você é Judá. Judá faz a tenda virada para tabernáculo, para frente. Isso. Aí tem a tribo de Dan. A tribo de Dan faz virada para o tabernáculo. Mais um passo para frente. Aí nós temos a tribo de Naftali. A tribo de Naftali faz o acampamento virada para o tabernáculo. Todas as 12 tribos viradas para o tabernáculo. O inimigo vinha de onde? Daqui? O inimigo vinha de lá. Não existia exército que fazia o seu acampamento de costa para o inimigo. O único que fazia era Israel. Porque eles sabiam que eles tinham que olhar para o Senhor e não se preocupar com o inimigo. Sabe por que tem muita gente perdendo batalha? Porque está fazendo o acampamento virado para o inimigo e virando as costas para o tabernáculo. Esquecendo que a salvação vem do Senhor. Abandonando os caminhos do Senhor. Pensando mais em si. Mas e o meu tempo? E a minha vida? E isso? Está virando as costas. É para o tabernáculo. E o inimigo pega a gente de costa. O Senhor está cuidando. O nome disso é fé. É isso que faz os 2 espias avançar. Aplauda o Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir. Mas tem uma vírgula depois e a continuação: o ouvir da palavra, o ouvir da pregação. Você não vai encher o coração de fé ouvindo qualquer coisa. Você vai encher o coração de fé ouvindo a palavra. Nós precisamos virar os nossos olhos para o Senhor. Seus olhos têm que ser para Cristo. E o seu problema? O meu problema, o meu Pai vai cuidar, mas os meus olhos continuam para Cristo. Os meus olhos continuam para o Senhor. Uma fé que não pode ser provada,
não é digna de confiança. A sua fé tem que ser digna de confiança. Para isso ela precisa ser provada. Você está passando por um dia ruim, por uma semana ruim, por um ano ruim, por 10 anos ruins, eu não sei quantos anos. Quero te falar uma coisa. A fé tem que ser provada, para que ela seja digna de confiança. Observe os seus caminhos. Os hebreus andaram 40 anos. Não precisava. Mas foi o tempo necessário para que toda uma geração morresse. Qual foi a geração? A geração que não creu. A geração que andou pelos próprios pés. Qual foi a geração que entrou? A geração que nasceu do zero no Egito. No deserto, aliás. Quem que estava à frente? Josué e Calebe. Os dois que deram relatório positivo. Deixa eu te falar uma coisa. Existe fato e existe verdade. Fato é o que você está vivendo. Verdade é o que a palavra diz. Você está com uma crise financeira? É fato. Não adianta mentir. É fato. Mas o que a palavra diz? Essa é a verdade. Você está passando por uma crise emocional? É fato. Não adianta mentir. É fato. Mas a verdade é a palavra. Aí você escolhe. Você fica com o fato ou você fica com a palavra? Com a verdade. Fique com a verdade. Eles ficaram com o fato. É fato que é perigoso, é fato que tem gigante, é fato que tem paredes, é fato. Mas a verdade diz, o Senhor já nos deu. Eles ficaram com o fato, 4 ficaram com a verdade. Quem entrou em Canaã? Os 4 que ficaram com a verdade. Fique com a verdade, conheça a palavra, porque tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não há de passar. Amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.